Eu sempre achei que conhecia cada página do manual da minha família. Até aquela noite em Portland, quando meus pais me pegaram totalmente de surpresa. Enquanto o jantar esfriava na mesa, minha mãe soltou, com a segurança de quem assina um contrato sem margem para negociação: o casamento do seu irmão tem que ser impecável, e vamos usar o seu fundo da faculdade para isso. Meu estômago deu um nó. $75 mil, dinheiro que eu nem tocava há anos, sumiram num piscar de olhos, como se sempre tivessem sido deles. Forcei um sorriso amargo, as mãos geladas, e balbuciei algo sobre querer a felicidade do Derek. Mas por dentro, a raiva fervia. Eles não faziam ideia de que eu já havia me formado sem dívidas, construído minha própria vida e não precisava do apoio deles. Para eles, eu ainda era a filha que aceitava tudo calada. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem da gerente do salão de casamento, aquele hotel chique no centro de Portland. O cheque do depósito não teve fundo. O pagamento vence amanhã, ou a reserva é cancelada. Olhei para meus pais rindo à toa, sem a menor noção do que tinham feito, ou do que eu era capaz de esconder. Eles não sabiam nem da metade. Se você já se sentiu atropelado pela própria família, sabe do que estou falando. Cresci em um subúrbio de Portland, onde o holofote sempre esteve sobre o Derek. Na nossa casa simples de 2 andares, eu era a garota quieta, curvada sobre um computador ultrapassado, aprendendo a programar aos 13 anos. Meus pais, Linda e Thomas, mal notavam. Caitlin, largue essa máquina e venha conversar com a gente, minha mãe dizia, impaciente, enquanto eu criava meu próprio mundo entre linhas de código. Não era pela aprovação deles. Era por algo maior, uma faísca que eu não conseguia ignorar. A escola virou meu refúgio. Afundei nos números, na lógica da programação, nas Olimpíadas de Ciências que ninguém em casa comemorava. Aos 15, desenvolvi meu primeiro aplicativo, um quiz para estudantes que viravam noites estudando. Joguei na internet sem esperar nada, até que os primeiros pagamentos chegaram. $50, depois 100, depois 5 mil no final do ano. Empolgada, mostrei o extrato para minha mãe. Ela deu uma olhada distraidamente e soltou: "Que bonito, Caitlin. Agora vá ajudar o Derek com o trabalho da faculdade." Ele, 3 anos mais velho, mal conseguia preencher as inscrições para um curso técnico. Guardei o dinheiro em uma conta secreta e engoli a frustração. Aquele aplicativo não era só um projeto, era minha primeira dose de liberdade. Aos 17, estava pronta para ir além. O laboratório de informática da escola virou meu quartel-general, onde desenvolvi uma plataforma conectando alunos a tutores online. Noites em claro valeram a pena quando uma rede de cursos de Portland quis testar o sistema. "Queremos integrar isso", escreveu o gerente, oferecendo $50 mil pelos direitos. Assinei o contrato, depositei o valor e sorri sozinha. Meus pais achavam que eu era só uma estudante dedicada. Deixei que acreditassem nisso. Afinal, eles só enxergariam meu sucesso como mais um recurso para bancar os caprichos do Derek. A faculdade foi o próximo passo. Minhas notas e meu portfólio me renderam uma bolsa parcial na Universidade de Washington. O resto? Paguei com o dinheiro dos meus apps. Sem fundos familiares, sem empréstimos. Minha mãe ligou uma vez, perguntando como eu estava me virando. "Tudo bem", respondi vaga. Ela não insistiu, convencida de que eu estava me apertando. Enquanto isso, no meu quarto de república, transformei o Learn Easy, nome que dei à plataforma, em algo muito maior. Entre aulas e madrugadas, adicionei chat ao vivo, relatórios de progresso. Num evento de tecnologia em Seattle, apresentei a ideia para desconhecidos, a voz firme apesar do nervosismo. Uma investidora se aproximou: "Isso tem potencial." Vendi 10% da empresa por $100 mil, contratei um programador e aluguei um escritório perto do campus. Esconder meu sucesso era uma questão de sobrevivência. Já tinha visto como meus pais desviavam dinheiro para o Derek, desde o último gadget até as prestações do carro, enquanto eu trabalhava sozinha. Certa vez, ele apareceu no meu quarto pedindo dinheiro para a gasolina. "Tô quebrado", mentiu, sem saber que meu saldo bancário era maior que o dele. "A mãe resolve", disse, e foi embora. Não me importava com o que pensavam. Me importava era proteger o que eu havia construído. Meus professores notaram minha determinação. O Dr. Shane, meu mentor, me indicou para uma incubadora de startups da universidade. "Você está à frente do seu tempo", disse. Entre mentorias e eventos, o Learn Easy chegou a 12 mil usuários. Contratei um colega para o suporte e me dediquei ao código. Manter minha vida dupla em segredo era uma questão de controle. Num churrasco em família, ouvi minha mãe elogiar o novo emprego do Derek enquanto eu virava hambúrgueres na churrasqueira.
Quase soltei sobre o Learneasy, mas me calei quando meu pai mudou de assunto para os negócios do meu irmão. Fiquei quieta, a decisão se solidificando. Eles não precisavam saber. Aos 19, o Learneasy já era uma máquina bem oleada. Abri uma conta jurídica, contratei um contador e separei cada centavo. Cada novo usuário, cada contrato era um passo rumo a um futuro que eles não poderiam tocar. Não estava só construindo uma empresa, estava erguendo minha independência. Os anos na universidade passaram num turbilhão. Mas foi no terceiro ano que o Learneasy deixou de ser um projeto de república. Aos 20, equilibrava aulas e uma base de usuários que crescia a cada dia. Contratei mais 2 programadores e um designer. Uma grande empresa de tecnologia me chamou para uma reunião em seu escritório moderno, todo vidro e mesas colaborativas. Sua plataforma é impressionante, disse o CEO, inclinando-se para a frente. Queremos participar. Após semanas de negociação, vendi 15% da empresa por $300 mil. Aquela transação levou minhas economias à casa dos milhões, um número que mal cabia na minha cabeça. Transferi tudo para uma conta de investimentos, longe de qualquer mão indesejada. Com a graduação concluída, mirei mais alto. Meus professores insistiam no mestrado, e Stanford era o sonho. Usei o sucesso do Learneasy e um histórico impecável para garantir minha vaga. Quando a carta de aceitação chegou, fiquei parada no meu apartamento minúsculo, olhando para a tela, dividida entre orgulho e incredulidade. As mensalidades eram altas, mas paguei tudo do meu bolso. Sem empréstimos, sem heranças. No dia em que me mudei para a Califórnia, minha mãe ligou. Stanford é caro, Caitlin. Tem certeza que dá conta? Assenti, mencionando bolsas vagamente. Ela não sabia que meu patrimônio já passava dos 6 milhões. E não ia saber. Numa conferência de tecnologia em São Francisco, conheci Justin Perry. Ele tinha 22 anos, uma mente afiada e uma startup de educação em desenvolvimento. Entre cafés madrugada adentro, discutíamos interfaces e tendências de mercado. Você está arrasando com o Learneasy, ele disse, os olhos brilhando de admiração. Pela primeira vez contei a verdade, as vendas, os investimentos, os milhões guardados. Justin não piscou. Você construiu tudo isso do zero, sorriu. Assuma isso. E foi aí que tudo mudou. Pela primeira vez, senti que alguém me via não como a filha obediente ou a irmã que sempre cedia, mas como uma fundadora, uma criadora. Justin se tornou meu confidente, meu parceiro de batalhas e vitórias. Entre planilhas e protótipos ele me desafiava, me fazia enxergar ângulos que eu ignorava. Você está construindo um império, e nem sabe disso, ele dizia, enquanto dividíamos um prato de comida tailandesa às 3 da manhã. Em casa, porém, a fachada permanecia intacta. Derek apareceu sem avisar durante uma visita minha a Portland, esticando-se no sofá da minha infância como se ainda fosse o dono do lugar. Ouvi dizer que você está em Stanford, sou, com aquele sorriso que sempre me irritou. Deve estar custando uma fortuna para os nossos pais, né? Encolhi os ombros, deixando que ele acreditasse no que quisesse. Não precisava saber que eu havia pago cada centavo do meu MBA à vista, que meu apartamento em Palo Alto era meu, que minha conta bancária tinha mais zeros do que ele poderia imaginar. Meus pais, aliás, não faziam ideia de nada disso. Em um jantar de família, meu pai perguntou distraidamente como eu estava me virando na Califórnia. Tudo bem, respondi, desviando o assunto com um sorriso. Eles ainda achavam que eu sobrevivia com bolsas e o fundo de estudos que mal havia tocado. E eu deixava que acreditassem nisso, porque eu me lembrava. Lembrava de cada vez que eles tinham coberto as dívidas de Derek, cada carro novo, cada aluguel atrasado, cada TV de última geração que ele precisava. Lembrava das desculpas. É família, ele está passando por um momento difícil, você entenderia se fosse mãe. Stanford era um furacão de casos de negócios, pitches e noites em claro, mas eu florescia. O Learneasy era meu laboratório vivo. Expandi a plataforma, integrei inteligência artificial para planos de estudo personalizados, fechei parcerias com escolas em todo o estado. No segundo ano já éramos 50 mil usuários com uma equipe pequena porém leal. Contratei uma CFO, uma mulher afiada da minha turma, para gerenciar as finanças que cresciam a cada trimestre. Cada negócio fechado, cada recurso novo, engordava minha conta bancária. Mas ninguém além de Justin sabia da dimensão real daquilo. Esconder meu sucesso não era capricho. Era estratégia. Eu tinha visto como meus pais abriam a carteira para Derek sem pestanejar, como cada crise dele se tornava prioridade da família. Em um Natal, minha mãe me puxou para um canto à voz baixa. Caitlin, você pode ajudar o Derek com o aluguel esse mês? Balancei a cabeça, inventando despesas da pós-graduação que não existiam.
Ela franziu o senho, mas deixou pra lá. Derek nunca havia pagado por nada, roupas, viagens, jantares, tudo no cartão dos meus pais. Eu não ia deixar meu suor financiar o estilo de vida dele. Aos 25 anos eu era formada por Stanford, donas de uma startup milionária e de uma fortuna que ninguém além de Justin conhecia. Meus pais ainda ligavam perguntando sobre bolsas de estudo ou empregos de meio período. Eu sorria pelo telefone, dando respostas vagas. Eles não sabiam que nunca tinha tocado no fundo deles. Que não precisava. Eu era livre, mas a sombra das expectativas deles ainda me seguia. Até que a bomba estourou. Voltei a Portland para um jantar em família, o cheiro de frango assado me recebendo como um soco no estômago. A mesa estava posta, velas acesas, mas o calor daquele lugar sempre me pareceu falso. Minha mãe, linda, mexia nas panelas enquanto meu pai, Thomas, abria outra garrafa de vinho. Derek, meu irmão, estava jogado na cadeira, o celular na mão, enquanto Melissa, sua noiva, tagarelava sobre buquês de casamento. Forcei um sorriso, mas meu estômago já se revolvia. Eu havia construído um império de 6 milhões de dólares com o Learn Easy, e eles ainda me viam como a menina que precisava de mesada. Foi então que minha mãe, com aquele tom doce mas intransigente, começou. Caitlin, precisamos conversar sobre o casamento do Derek. É um momento importante para a família. Assenti, esperando o que viria. Ela continuou, como se estivesse falando do tempo. O local é caro, mas vamos usar seu fundo de estudos para cobrir o depósito. Você não se importa, né? Meu garfo parou no ar. A sala girou. Os rostos à minha volta se embaçaram enquanto meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Meu fundo de estudos. Repeti a voz baixa como se o volume pudesse mudar o que ela havia dito. Meu pai confirmou com um aceno, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Está lá parado, Caitlin. O Derek precisa mais. Coloquei o garfo na mesa, as mãos tremendo sob o pano. Quanto estamos falando? Perguntei, mantendo um tom neutro que me custou cada fibra do meu corpo. Minha mãe olhou para Derek antes de responder. 15 mil. É só o depósito de um hotel 5 estrelas em Portland. Minha mente disparou. Aquele fundo, 75 mil dólares, estava intacto desde o ensino médio. Eu havia pagado Stanford, meu apartamento, tudo sem tocar nele. Eles não sabiam disso, mas também nunca haviam perguntado. Vocês já pegaram dinheiro dele antes, disse a voz agora cortante. 25 mil. Há 2 anos. Para o SUV do Derek e as dívidas do Kyle Ramsey. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Derek deixou o celular cair no prato com um estalo. Melissa o olhou confusa, os olhos saltando entre nós. Minha mãe tentou recuperar o sorriso, mas ele pareceu rachar no rosto. Caitlin, aquele dinheiro foi para necessidades da família. O Derek precisava de um carro confiável para o trabalho, e o Kyle é como um filho para nós. Meu pai permaneceu calado, cortando o frango com uma precisão cirúrgica, os olhos fixos no prato. Derek se inclinou para a frente, a voz carregada de defensiva. Ah, para com isso, Caitlin. Não é como se você estivesse usando. Você está em Stanford, não é? Bolsas e tal. Aquele sorrisinho me queimou por dentro. Ele sabia exatamente o que tinha feito. Respirei fundo, me estudando. Eu paguei Stanford sozinha, Derek. Cada centavo. Aquele fundo era meu. E vocês pegaram sem me consultar. Minha mãe interrompeu, a voz afiada. É dinheiro de família, Caitlin. Tomamos uma decisão pelo bem de todos. Pelo bem de todos, repeti, quase rindo. Anos alimentando os caprichos de Derek, carros, viagens, agora um casamento, enquanto eu construía minha vida sem um tostão deles. Melissa se mexeu na cadeira, desconfortável, sussurrando algo para Derek. Ele a ignorou, resmungando. Ela está exagerando. Virei-me para meu pai, buscando qualquer sinal de compreensão. Você autorizou isso, não foi? Ele suspirou, os olhos cansados. Achamos que fosse justo, Caitlin. O Derek está começando uma família. Justo. A palavra doeu como uma faca. Eu havia sido invisível a vida toda. Meu trabalho, ignorado. Meus sacrifícios, descartados. Enquanto Derek recebia passe livre. Vocês não me perguntaram, disse a voz firme, gelada. Simplesmente assumiram que eu aceitaria. Minha mãe fez um gesto com a mão, como se estivesse afastando uma mosca. Não estraguemos o jantar. A gente resolve isso depois. Depois não servia mais. Empurrei o prato. A comida, intocada. Chequei a conta, declarei, fixando os olhos nos dela. 25 mil já foram. 10 para o SUV do Derek. 15 para as dívidas do Kyle. Todos vocês sabiam. Derek riu, mas seu rosto empalideceu. Isso é coisa do passado, Caitlin. Por que desenterrar agora? Ignorei-o, olhando para cada um na mesa.
Não vou pagar pelo casamento de vocês. Não com meu dinheiro. Melissa arfou, as mãos se retorcendo no colo. Minha mãe estalou, Caitlin, chega. Somos uma família. Família. A palavra soou como uma piada de mau gosto. Eles haviam me traído. Sem cerimônia, sem remorso. Levantei-me, a cadeira rangendo no chão. Acabou a época em que vocês decidem o que é meu. As palavras de Justin ecoaram na minha cabeça. Assuma o que você é. Eu não era mais a garota quieta, engolindo suas escolhas. Eu havia construído Learn Easy, uma empresa de milhões, sem um centavo deles. Eles não sabiam disso ainda. Mas saberiam. O empurrão de Justin Perry havia sido o catalisador. E aquele era o momento em que nenhuma mentira familiar ficaria impune. Avancei até o centro do jardim, minha voz cortando o burburinho como uma lâmina. Preciso da atenção de todos. As conversas cessaram. Olhares se viraram para mim. Minha mãe, Linda Foster, congelou com o garfo suspenso no ar, os dedos trêmulos. Meu pai, Thomas, inclinou-se para a frente, a testa sulcada por rugas de preocupação. Derek, meu irmão, ria com Kylie Ramsay perto da mesa de sobremesas, alheio ao que estava por vir. Melissa Carter, sua noiva, ajustava as flores no vaso, as mãos hesitantes. Respirei fundo, cada batida do meu coração ecoando como um tambor de guerra. Vocês acham que eu precisei daquele fundo universitário para sobreviver? Uma pausa calculada. Estão enganados. Silêncio. Eu construí o Learn Easy. Minha empresa. Avaliada em milhões. Os números saíram como facas. Meu patrimônio líquido? 6 milhões de dólares. O ar se carregou. Tias arfaram. Tios cochicharam. Um copo tombou, derramando limonada sobre a toalha xadrez. Meus olhos se fixaram nos meus pais. Aquele dinheiro era meu. Nunca o usei. Paguei Stanford sozinha. Cada centavo. Minha voz era gelo. Mas vocês retiraram 25 mil dólares sem perguntar. 10 para o carro do Derek. 15 para cobrir as dívidas do Kylie. Cada palavra era um golpe. Preciso. Implacável. O rosto de minha mãe se contorceu. Caitlin, não é hora. Ela olhou ao redor, desesperada, como se a multidão pudesse salvá-la. Meu pai fixou os olhos no chão, mudo como sempre. O riso de Derek morreu em sua garganta. A mandíbula se tensionou. Kylie se mexeu, evitando meu olhar. Foi só uma vez, Caitlin. Ninguém se machucou. Ninguém se machucou? Repeti, a ironia pingando como veneno. Vocês pegaram meu dinheiro, queridos. E mentiram sobre isso. Os murmúrios dos parentes cresceram. Alguns assentiram, outros arregalaram os olhos. Melissa olhou para Derek confusa, mas permaneceu calada. Minha mãe se levantou, as mãos cerradas. Você está nos envergonhando, Caitlin. Aquele dinheiro foi usado para o bem da família. Derek está construindo uma vida. Sua voz era uma barricada. Defensiva. Intransigente. Balancei a cabeça. Vocês não me perguntaram, mãe. Decidiram que meu dinheiro era do Derek para gastar. Um suspiro. Acabou. Congelei a conta. Sem mais saques. Minha voz ecoou pelo jardim firme, inquebrantável. Meu pai finalmente falou, a voz um sussurro rouco. Não queríamos te magoar, Caitlin. A culpa estava estampada em seu rosto, mas ele não desafiou minha mãe. Virei-me para a multidão. Eu construí minha vida sem a ajuda deles. Não preciso daquele fundo. E eles não têm mais direito a ele. Um primo bateu palmas. Outros se juntaram. Um coro inesperado de apoio. Derek resmungou para Kylie. Ela está exagerando. Kylie empalideceu, o corpo tenso. Não era para ser assim. Melissa puxou o braço de Derek, sussurrando algo, mas ele a ignorou com um gesto brusco. Os olhos de minha mãe se estreitaram. Você está sendo egoísta, Caitlin. Sempre olhamos por você. Eles haviam ignorado meus aplicativos, minhas conquistas, enquanto alimentavam os caprichos infinitos de Derek. Não discutiriam. Não ouviram. A tensão no ar era palpável. Parentes trocavam olhares. Kylie deslizou em direção ao portão. Derek o seguiu, lançando-me um olhar furioso. Não precisava fazer isso, sibilou. Encarei-o. Vocês não precisavam roubar o que era meu, Dari. Nada foi resolvido aquele dia. Nenhum pedido de desculpas veio. Minha mãe permaneceu irredutível. Meu pai, calado. Derek e Kylie se esquivaram. Mas eu havia falado minha verdade. E a família sabia. Não era mais a filha invisível. Havia traçado uma linha. E não recuaria. Eles levaram meu fundo universitário, convencidos de que eu engoliria em silêncio. Derek contava com o apoio incondicional deles, nunca questionando as vantagens que recebia, enquanto Kylie Ramsay se aproveitava do favoritismo como um parasita bem-vindo.
Até Melissa Carter, atrelada às escolhas de Derek, acabou com uma vida mais simples do que eles haviam planejado. Suas decisões os deixaram à deriva, aposentadoria comprometida, contas se acumulando, o peso das consequências finalmente caindo sobre eles. Não desejei dor a ninguém, mas também não era minha obrigação consertar o que quebraram. Deixar para trás não foi fácil. Senti falta da ilusão das refeições em família, das tradições que um dia pareceram seguras. Mas eu havia sido um fantasma por tempo demais, meu esforço ignorado, minhas conquistas minimizadas, enquanto os meios sucessos de Derek eram celebrados como triunfos. Até que Justin Perry me olhou nos olhos e disse, sem rodeios, enquanto o café esfriava entre nós, você é imparável, Caitlin. E ele estava certo. Cada meta alcançada, cada lição aprendida, cada passo em Stanford, tudo foi construído por minhas mãos, sem um centavo ou um elogio deles. Cortar os laços me libertou, não para fugir, mas para me concentrar no que realmente importava. A lição doeu, mas foi necessária. Autossuficiência não é solidão, é poder. Estabelecer limites não foi traição, foi sobrevivência. Aprendi a proteger meu valor, a virar as costas para quem só sabia tirar sem retribuir. O favoritismo da minha família me ensinou que alimentar dependência só a torna mais voraz. Derek e meus pais colheram o que plantaram. Quando o dinheiro parou de fluir, tiveram que encarar, pela primeira vez, o reflexo de suas próprias escolhas no espelho. Essa não é apenas a minha história. É um chamado para quem já se sentiu invisível. Família pode ser alicerce ou âncora. Se você está se esvaziando por quem nem sequer te enxerga, pare. Construa seu próprio caminho. Defina seus limites. O preconceito deles me empurrou a provar que estavam errados, mas meu sucesso veio de provar, acima de tudo, que eu estava certa. Essa é a verdade que carrego, e espero que ela ecoe em você.